Queridos, a paz do Senhor Jesus. De pé como estamos, leamos Salmo de número 107. Salmo de número 107. Glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz por estar pela primeira vez para juntos adorarmos, exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Eu estou ainda mais feliz, irmãos, porque eu já senti muito a presença de Deus aqui neste lugar. E eu sempre falo que não existe algo melhor do que sentir a doce presença do Espírito Santo. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar com vocês. Quero agradecer de todo o meu coração o pastor desta igreja, o pastor Aparecido. Prazer em vê-lo, depois de alguns anos. Deus continue abençoando a sua vida, sua esposa, sua família. Obrigada pelo convite. Quero agradecer também aos líderes da Uma Creio. Muito obrigada também pela recepção. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e essa juventude maravilhosa. Vocês encontraram o Salmo de número 107, diga amém. O verso de número 1 diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. 4. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas necessidades. Os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas, sombra da morte, presa em aflição e inferno, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com o trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas necessidades. Tirou das trevas, sombra da morte, quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Para finalizar, o verso de número 16, nós vamos ler bem forte, juntos, porque é isto que Deus vai fazer nesta noite. No 3, 1, 2, 3. Queridos, a tradução bíblica que eu estou usando traz sobre este salmo, o salmo de número 107, uma escrita introdutória que diz: a bondade de Deus em proteger
proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens. Talvez na sua Bíblia não esteja com essas palavras, mas o assunto principal aqui, a palavra-chave é a mesma: a bondade de Deus. É por isso que este salmo, ele já começa com um pedido, com uma convocação, com uma solicitação: louvai ao Senhor, ou rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Queridos, bondade é a atitude de quem traz benefícios. Diga bem forte: bondade é a atitude de quem traz benefícios. Isso é a bondade de Deus. Eu olho para a minha vida e eu não consigo enumerar todas as bondades de Deus para comigo. Eu olho para a minha vida e eu não consigo enumerar todos os benefícios de Deus para comigo, para com a minha casa, para com a minha família. E é por isso, queridos, que a sensação que eu tenho é a mesma do Salmo 116, verso de número 12: o que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Queridos, eu nunca tive, eu não tenho e nunca terei condições de retribuí-lo. Eu nunca tive, eu não tenho e nunca terei condições de recompensá-lo. Então, só me resta adorá-lo, só me resta glorificá-lo, só me resta engrandecê-lo. Eu já devo entrar por essas portas com ações de graça, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. E é sobre isso, queridos, sobre a bondade de Deus, que o Salmo de número 107 vai descrever algumas situações típicas, conhecidas por nós, aonde a bondade, exclusivamente a bondade de Deus, foi o fator determinante para resolver todas aquelas situações. Acompanhe comigo no verso de número 4. O que diz o verso de número 4? Andaram desgarrados. O que é desgarrado, Lorena? É alguém que saiu do caminho, é alguém que está fora do caminho, é alguém que está afastado do caminho, é alguém que está desviado do caminho, é alguém que saiu da rota. Andaram desgarrados aonde? Pelo deserto. Queridos, e quem é que nunca passou pelo deserto? Quem é que nunca passou por situações, por dificuldades, por lutas que nós colocamos o nome de deserto? Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. E quem é que nunca se sentiu sozinho? Quem é que nunca se sentiu só? Quem é que nunca se sentiu solitário? Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitar. E quem é que nunca procurou em alguém, em um relacionamento, em uma amizade,
Ele não fala sobre coisas desconhecidas. Ele não fala sobre coisas que estão além da nossa compreensão. Ele fala sobre coisas conhecidas por nós. E vivendo daquele jeito, vivendo daquela forma, qual foi a atitude deles? O verso de número 6 diz o quê? E clamaram ao Senhor. Vivendo daquele jeito, vivendo daquela forma, eles não tiveram outra escolha, eles não tiveram outra saída a não ser clamar ao Senhor. Jeremias 3,33 diz: clama a mim, pode clamar, que eu vou te responder, e vou te anunciar coisas firmes e grandes que não sabes. Eles clamaram ao Senhor. E o que foi que Deus fez, Lorena? O verso de número 6, o verso de número 6 termina dizendo: e Deus os livrou das suas necessidades. Queridos, todos nós possuímos necessidades, alguns a mais, outros a menos, mas todos nós possuímos necessidades. Mas para cada uma das nossas necessidades, Deus nos faz viver o que está escrito em Filipenses 4,19, que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Não é algumas, não é a metade, não é quase todas, é todas as vossas necessidades. Eu sei que você já ouviu muito isso, mas ouça quantas vezes você precisar. Deus vai continuar suprindo todas as vossas necessidades. Eles clamaram ao Senhor, e Deus os livrou das suas necessidades. E Deus, através da sua bondade, vai resolver a situação deles. O verso de número 7 diz assim: os levou por caminho direito. Lembra que antes de clamarem, eles estavam o quê? Eles estavam desgarrados. Eles estavam fora do caminho. Eles estavam afastados, desviados do caminho. Mas depois que clamaram ao Senhor, a primeira coisa que Deus faz com eles é levá-los por caminhos direitos. Queridos, porque caminhos errados existem muitos. Isso daqui é muito sério, porque existe uma geração trilhando caminhos errados, caminhos duvidosos, caminhos escorregadios. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Porque caminhos errados existem muitos, mas existe somente um caminho certo, e é por isso que Jesus ele faz questão de dizer, de avisar: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A primeira coisa que Deus faz com eles é levá-los para o caminho direito. E Deus, nessa noite, está ali dizendo: eu vou firmar os teus passos. Eu vou firmar os teus pés no caminho direito.
encheu de bens a alma faminta. Lembra, antes de clamarem ao Senhor, eles estavam famintos e sedentos, e a sua alma desfalecia. Mas agora, depois de clamarem ao Senhor, Deus farta a alma sedenta, e Deus enche de bens a alma faminta. A boa notícia é, irmãos, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. A boa notícia é que Jesus, no último dia da festa, ele se coloca de pé e ele diz: olha, quem tiver sede pode vir, venha e tome de graça da água da vida. Deus, nessa noite, levanta a sua mão por um instante. Deus está me dizendo: eu não vou deixar tua alma se desfazer. Deus está me dizendo: eu não vou deixar sua alma se esvair. Deus está me dizendo: eu não vou deixar a sua alma minguar, porque tem pão para matar a tua fome e tem água para matar a tua sede. Bendito seja o nome do Senhor. Verso de número 10 diz: tal como que se assenta nas trevas, sombra da morte, presa em aflição e inferno. Glória a Deus. Porque eles estão assim. O verso de número 12 responde, 11, perdão, responde: porque se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Numa tradução ainda mais antiga, esse final, desprezaram o conselho do Altíssimo, é traduzido por desprezaram os planos de Deus. E o que é plano? É a intenção de fazer alguma coisa, é a intenção de realizar alguma coisa. E trazendo isso para o lado espiritual, os planos de Deus, os projetos de Deus sempre serão melhores do que os nossos. Os planos de Deus, os projetos de Deus sempre serão maiores do que os nossos. Provérbios 19:21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas os projetos do Senhor permanecerão. Jeremias 28:11 diz: o próprio Deus falando: conheço os meus projetos sobre vocês. São projetos de felicidade e não de sofrimento, para dar-lhes um futuro e esperança. Salmo de número 40, verso de número 5 diz: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, quantos projetos em nosso favor. Eu queria anunciá-los, mas são por demais numerosos. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ótimo, irmãos. Mas mesmo assim, o texto diz que eles desprezaram, que eles viraram as costas para os projetos de Deus, que eles não quiseram viver os projetos de Deus. É por isso que eles estão assim, assentados nas trevas, na sombra da morte, presos em aflição no inferno. O verso de número 12 diz que o seu coração abateu de tanto
graça, com unção. Diga, não faça isso. Mas viva os projetos de Deus por isso. E vivendo daquele jeito, vivendo daquela forma. Qual foi a atitude deles, Lorena? O que diz o verso de número 13? Então, clamaram ao Senhor. Eles não tiveram outra escolha. Eles não tiveram outra saída. Eles não tiveram outra opção. A não ser, mais uma vez, clamar ao Senhor. Você entende nessa noite que Deus está falando com você? Não pare de clamar. Não pare de clamar. Eles clamaram ao Senhor. E o que foi que Deus fez, Lorena? Deus os livrou das suas necessidades. O verso de número 14 diz o quê? Tirou das trevas. Lembra? Que antes de clamarem, eles estavam assentados aonde? Nas trevas. A primeira coisa que Deus faz com eles, é tirá-los, arrancá-los das trevas. Haverá luz. Haverá luz. Haverá claridade. O Filho do Homem se manifestou para desfazer todas as trevas. O Senhor das trevas. E que mais? Da sombra da morte. Que a sombra da morte, Lorena, são situações diabólicas. São situações malignas. Alguns estudiosos vão dizer que a última morada dos leprosos chamava-se sombra da morte. Alguns estudiosos. Sombra da morte é o limite da estrutura humana. Sombra da morte é o limite da alma humana. Onde as pessoas estão por vencidas ou derrotadas. Mas Davi, ele vai escrever dizendo: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás. Que mais? Quebrou as suas prisões. Lembra que antes de clamarem ao Senhor, eles estavam presos em aflição e em corrente de ferro. Mas agora, depois de clamarem ao Senhor, Deus quebra as suas prisões. Deus despedaça os ferrolhos
ferrolhos de ferro e as portas de bronze. Queridos, existe um livro chamado Prisioneiros da Mente. Prisioneiros da Mente. O autor deste livro escreve algo que chamou muito a minha atenção. Ele diz que na mente humana existem mais prisões do que nas cidades mais violentas da terra. Na mente humana existem mais prisões do que nas cidades mais violentas da terra. Não são prisões físicas, são prisões espirituais, são prisões sentimentais, emocionais. São pessoas presas, acorrentadas em coisas que Deus já te perdoou há muito tempo, mas que você é preso a sentimentos de culpa, de ressentimento, de mágoas, de rancor. São pessoas presas, acorrentadas em suas lembranças traumáticas de abusos físicos e psicológicos. Mas Deus nessa noite estava dizendo: eu vou quebrar as suas prisões. Mas Deus nessa noite estava dizendo: eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro. Deus nessa noite estava dizendo: eu vou despedaçar as correntes. A basura da correria. E Deus estava dizendo: eu vou derramar liberdade. Liberdade. Fica de pé comigo nessa noite. E é por isso que nós vamos orar nessa noite. Na verdade, nós vamos clamar nessa noite. Nós vamos clamar nessa noite. E você vai voltar para sua casa nessa noite com um sorriso bem largo no seu rosto, dizendo: eu sou livre. Eu estou pregando para pessoas nessa noite que 20 anos sendo atormentadas, aprisionadas, anos que não conseguem dormir direito, anos que não conseguem sentir paz, alegria, anos que não conseguem se alimentar direito, comer direito. Mas Deus essa noite está me dizendo: eu vou quebrar as suas prisões e vou derramar sobre sua mente,
Eu gostaria de saber onde está a primeira pessoa Oh, Jesus. que nessa noite deseja aceitar Jesus